E aí galera, beleza? Estamos aqui mais uma vez para falar com vocês sobre função logarítmica. A função logarítmica, antes de mais nada, lembra, é a função inversa da função exponencial. Um dos motivos foi criada a função logarítmica para poder resolver as equações exponenciais que as bases eram diferentes e não poderiam ser cortadas. O que nós temos que ter como principal de função logarítmica para vocês? Primeiro, a definição. Toda função f de x é igual a log de x na base a. Esse x nós chamamos de logaritmando e esse a nós chamamos de base. Uma função logarítmica sempre existe? Não. Ela tem a famosa condição de existência. Para que ela possa existir, qual é a condição de existência? A condição de existência que para essa função existir. O logaritmando, que é o x, tem que ser obrigatoriamente maior que zero, e a base, que é o a, tem que ser maior que zero, e a base tem que ser diferente de 1. Beg, como é que transformamos em relação à transformação? Nós transformamos a função logarítmica para exponencial ou exponencial para logarítmica. Quando nós temos, primeiro, uma exponencial, a elevado a x é igual a k. A é a base da exponencial, x é o expoente e k é a solução. Como é que nós transformamos de exponencial para logarítmico? A base, que é de exponencial, vai para o outro lado em forma de base de log. E o expoente, que é x, cai. Ou seja, x é igual a log de k na base quem? A. Ô Beg, e se por um acaso fosse uma equação logarítmica? Log de x na base A igual a t. Lembrando, x é o logaritmando, A é a base. Como é que nós passamos de logaritmo para base? Ao cortar essa função logarítmica, a base muda de lugar, elevando o t como expoente. Lembrando, só pode fazer esse corte, essa transformação, se na frente do log for o número 1 e for positivo. Na frente da exponencial for o número 1 e for positivo. Como é que ficaria? Se o a passa para lá, sobra o x. X é igual a elevado a quem? A t. Quais são as propriedades, consequências que a gente usa em logaritmo? Nossas consequências da definição. As consequências da definição são elas. Log de 1 em qualquer base, a resposta é 0. Log de A na base A, quando os dois são iguais, a resposta é 1. Aí Begzinho vai dar uma dica para você. Log de A elevado a m na base A elevado a n. Toda vez que o logaritmando estiver em função de base A e a base estiver em função também de base A, é como se você cortasse base com base. Vai sobrar expoente com expoente. Então vai ficar o expoente de cima sobre o expoente de baixo. A próxima, a elevado a log de x na base a. Toda vez que vocês tiverem uma expressão exponencial de base a, que o expoente for um log, também na base a, você pode cortar base com base e vai sobrar o próprio quem? X. Se você tiver dois logaritmos, log de x na base a é igual a log de y na base a. Quando você tiver uma igualdade com dois logaritmos e que as bases forem iguais, o que você vai poder fazer? Você pode cortar os dois logaritmos e igualar os logaritmandos, ou seja, x é igual a y. Por último, para encerrar nosso logaritmo, nós vamos para as propriedades. Quais são as propriedades logarítmicas? Primeira delas, a multiplicação. Log de x vezes y na base a. Ou seja, é o logaritmo do produto. Toda vez que dentro no logaritmando tiver dois termos multiplicando, transforma numa soma. É log de x mais log de y, tudo na mesma base a. Qual é a outra propriedade logarítmica? É o chamado logaritmo do produto. Da divisão, perdão, log de x sobre y na base A.
Se na multiplicação transforma numa soma, na divisão transforma numa subtração. É log de x menos log de y, tudo na base A, tá? Terceira propriedade, o logaritmo da potência. Log de A elevado a n na base x elevado a n na base A. Muitos falam assim, e os livros trazem, o que é expoente passa para frente multiplicando. N vezes log de x na base A. Aí Bergzinho vai dar uma dica para vocês. Se essa base tiver um expoente k, para você não ter que fazer uma coisinha que nós vamos explicar no instante, que é a mudança de base, você pode pegar o quê? Se o expoente de cima passa multiplicando, o expoente de baixo passa o quê também? Passa o quê? Dividindo. Na mesma sequência. As propriedades são 3, mas nós temos algumas curiosidades que também nós vemos em logaritmo, que a gente pode chamar de propriedade. Quais são elas? Primeira, a famosa mudança de base. Toda vez que você tiver log de x na base y e você quer mudar para uma base que seja diferente da de y, na questão ele deu outra base que não seja y, você faz o quê? É log de x sobre log de y, tudo na base n, contando que a base que seja em cima seja a mesma da de baixo. Segunda, o famoso cologaritmo. O cologaritmo que nós escrevemos, nós chamamos de colog de x na base A. Cologaritmo, na verdade, é o logaritmo do inverso do logaritmando. Bem, tá complicado. Então, bora facilitar. Toda vez que você tiver um cologaritmo, tu vai pegar essa palavrinha co, vai tirar ela e bota menos no lugar. Menos log de x na base A. E resolveu o problema. Para encerrarmos verdadeiramente agora logaritmo e vocês estarem prontos para resolverem as questões das aplicações, nós temos o famoso antilogaritmo. O que é o antilogaritmo? É quando vem antilog de x na base A. Toda vez que vier essa palavra antilogaritmo, você vai cortar essa palavrinha antilog todinha e vai transformar o antilogaritmo em uma expressão exponencial. É A elevado a x. Encerramos. Mais uma dicasinha de Berg. Dentro das propriedades, consequências e o assunto de log, nós temos um detalhezinho que eu vou botar aqui para vocês. Vamos supor que vocês tenham lá log de raiz cúbica de 5 na base raiz quadrada de 7. Vou dar uma dica para vocês. Para resolver questões como essa, muitas vezes nós temos que fazer mudança de base. Mas aí tem uma curiosidadezinha, aplicando 2, 3 ao mesmo tempo, você pode fazer isso. O que é raiz em cima, o índice da raiz de cima, da base, do logaritmano, passa como expoente na base. E a raiz da base passa como expoente no logaritmano. Ou seja, isso aqui é log de 5 ao quadrado na base 7 elevado a quanto? 3. É mais fácil mexermos com o número de potência do que com raiz. Beleza? Por hoje, logaritmo é só isso. Mas logo, logo nos veremos de novo, tá? Um beijo do Berg.